Eu estava misturando mel no meu chá quando o telefone tocou. Número privado. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Senhorita Hartley, uma voz masculina disse. Aqui é o Kyle, da Everest Mortgage. Estou ligando para acompanhar o pagamento atrasado do imóvel na 16th Avenue. Pisquei. Desculpa, que imóvel? Do outro lado, o silêncio se estendeu por um segundo a mais do que o confortável. A casa em que você está colistada com uma Marissa Hartley. Meu coração disparou. Marissa, minha irmã. Afastei o telefone do ouvido e olhei para a tela número, data, hora, tudo certo. Não era golpe. Deve haver algum engano, murmurei. Eu não tenho uma casa. Ele leu o endereço. O nome da rua me soou vagamente familiar. E então caiu a ficha. Era a casa que a Marissa tinha mostrado com orgulho no último dia de ação de graças. Aquela que ela disse que o tio do namorado ajudou a financiar. O cara do telefone continuou falando. Algo sobre multas por atraso. Impacto no crédito. Mas eu já não ouvia mais. Minhas mãos ficaram frias. Eu não tinha assinado nada. Eu nem estava lá. Quando a ligação terminou, sentei na sala de estar, olhando para o vazio, tentando lembrar de cada jantar em família, cada comentário jogado no ar. Será que em algum momento eu tinha concordado com algo? Não, nunca. Mas então me lembrei. Março, aniversário do meu pai. Eu tinha deixado minha bolsa na cozinha enquanto arrumava a mesa. Dentro dela, minha pasta de impostos, meus documentos com assinatura. Eles não fariam isso. Eles não podiam fazer isso. Mas eu já sabia que tinham feito. Na manhã seguinte, fui até o escritório da Everest Mortgage. Estava de salto alto e com a cara mais calma que consegui montar atrás da divisória de vidro. Uma mulher animada, chamada Lassie, puxou meu arquivo. Sim, você está listada como mutuária. Assinado e datado em 18 de março. Essa é sua assinatura, certo? Ela virou o monitor na minha direção. Lá estava o meu nome, inclinado, preciso, quase perfeito, mas não perfeito o suficiente. O Y estava muito curvado, e tinham esquecido que eu nunca abrevio o meu nome do meio em documentos legais. Falsificação. Boa falsificação, provavelmente digitalizada de alguma outra coisa que assinei há anos. Perguntei. Posso ver o arquivo completo? Ela hesitou. Você é uma das mutuárias. Então, sim. Levou 20 minutos e um bloco de notas para eu montar a cadeia de eventos. A casa estava em nome da Marissa, mas a hipoteca incluía um consignatário eu adicionada retroativamente via documentação suplementar. Um tabelião tinha assinado. Nome dele, Reginald Sharp. Nunca ouvi falar. Tirei uma foto do documento. Tinha carimbo de data. Então fiz a pergunta que me destruiu. Quanto resta do empréstimo? Lassie olhou para a tela. 462.221. Minha garganta apertou. Saí daquele escritório com a cabeça girando. Meu nome não estava só no papel, estava preso. De repente, todos aqueles jantares em família, os aniversários que eu banquei, as viagens motivadas por culpa, não eram memórias, eram preparação. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Minha mãe estava podando rosas no jardim da frente, com aquelas luvas enfeitadas, sempre tão teatral. Evelyn, disse, surpresa, você devia ter ligado. Não sorri. Podemos conversar? Ela me levou para a cozinha, serviu chá doce como se fosse um reencontro normal. Eu não me sentei. Eu sei sobre a hipoteca, falei. Firme, eu não assinei nada, mas meu nome está no empréstimo. Ela piscou, e riu de verdade. Ah, querida, é só papelada. Você sempre foi boa com finanças. Teria feito isso de qualquer jeito. Meu coração batia como um tambor. Você falsificou minha assinatura. Ela não negou, apenas inclinou a cabeça. Você deixou seus papéis expostos aquele dia. Pensei, qual o problema? Ela sempre ajuda a família. Foi aí que meu pai entrou na cozinha, arrastando os pés, coçando o pescoço. Sua irmã precisava de um empurrãozinho. Só isso. Você ganha mais que ela. Virei para ele. Isso é ilegal. Ele desviou o olhar. Marissa desceu as escadas naquele momento. Calça de yoga, maquiagem perfeita. Parou na metade, tomando um gole do seu leite de aveia. Achei que você tinha dito que estava tudo bem, disse, dando de ombros com toda a prática do mundo. Não me diga que vai voltar atrás na sua palavra. Olhei diretamente para ela. Eu nunca te dei minha palavra.
Marissa sorriu como quem assiste a uma sitcom. Então por que você é tão fácil de usar? O escritório dele ficava entre uma lavanderia e um salão de beleza. Nada chamativo. Só uma plaquinha de bronze. Henry Calavai, advogado imobiliário. Ele parecia o tio aposentado de alguém. Mangas dobradas, óculos grossos, gravata que não via moda desde os anos 80. Sente-se, senhora, Artley disse, me convidando para entrar. Você disse que seu nome foi colocado numa hipoteca sem seu consentimento? Assenti e deslizei os documentos pela mesa. Henry os leu com calma, murmurando baixinho, como quem resolve palavras cruzadas. Depois de uma longa pausa, ele disse: Você não é a primeira, mas talvez seja a mais inteligente por entrar antes que a casa afunde. Fiquei em silêncio. Ele se recostou na cadeira. Me diga, senhorita Artley, o que você quer? Quer que eles sejam presos? Ou quer controle? Olhei para o teto, pensando no sorriso presunçoso da Marissa, no dar de ombros da minha mãe, no silêncio do meu pai. Controle, respondi. Ele sorriu, não de forma calorosa, mas com intenção. Então você vai precisar de paciência e documentação. Nós não gritamos, nós nos posicionamos. Você não está aqui por vingança, está aqui para recuperar o terreno que eles construíram nas suas costas. Foi a primeira vez que alguém disse aquilo que eu mesma não conseguia verbalizar. Eles não me arrastaram por engano para a confusão deles. Eles contaram com o fato de que eu seria leal demais para revidar. Henry empurrou um bloco de notas na minha direção. Vamos começar. O plano não era barulhento, não envolvia gritos ou ultimatos na varanda da frente. Começou com papelada, a mesma arma que eles usaram contra mim. Henry deu entrada em um pedido de remoção da escritura de cessão de direitos, para eliminar minha responsabilidade, mas só depois que fizemos um rastreamento completo do título. Foi aí que encontramos algo curioso: o empréstimo não havia sido vendido, o banco ainda o detinha, e a paciência deles estava acabando, o que os tornava negociáveis. Guiada por Henry em cada passo, abri um fundo de investimento privado Granitial LLC e fiz uma oferta ao banco. Compraríamos a hipoteca com desconto, em dinheiro, discretamente, sem barulho, sem manchetes, sem nomes, apenas um fechamento limpo em 2 semanas. O credor aceitou. De repente, a dívida era minha. Mas a casa ainda não estava no meu nome. A Granitial LLC era só mais uma empresa adquirindo propriedades com problemas. Para minha família, nada parecia ter mudado. Mas, na prática, a armadilha já estava montada. Marissa havia perdido 2 pagamentos, e não fazia ideia de que o empréstimo tinha sido reassinado, nem que sua nova credora, era eu. Henry revisou o documento final e apontou para a linha da assinatura. Quer usar um nome diferente? Balancei a cabeça. Não, que eles vejam, quando for importante. Dessa vez, eu não estava limpando a bagunça, estava preparando as consequências. Não liguei, não avisei ninguém, apenas esperei. Marissa perdeu um 3º pagamento, o período de carência acabou, e então, discretamente, foi emitido um aviso de inadimplência pela Granitial LLC com a minha assinatura. Naquela mesma semana, minha mãe me mandou uma foto de uma tábua de frios num brunch com vinho e escreveu: Queria que você estivesse aqui. Fiquei olhando para aquilo por 1 minuto inteiro. A mulher que falsificou meu nome agora estava fingindo que éramos melhores amigas. Respondi com um emoji sorridente, e arquivei o tópico para o caso de precisar mais tarde. Começou numa tarde de quinta-feira, uma mensagem de voz da Marissa, sem nenhum oi, só: Ei, tem algo errado com a empresa do empréstimo? Acho que foi vendido ou algo assim. Você pode checar aí do seu lado? Não respondi. Depois veio o e-mail do meu pai, formal, desajeitado, como se estivesse escrevendo para um gerente. Evelyn, se souber de alguma coisa sobre mudanças recentes na empresa de hipoteca, por favor, nos avise. Estamos preocupados com o impacto no nosso refinanciamento. Encaminhei para Henry e fui preparar um chá. Quando o aviso de regularize ou desocupe chegou à porta deles, minha mãe finalmente ligou, voz fina, trêmula, ensaiada. Só precisamos de um tempo, disse. Deixei o silêncio se prolongar antes de responder. Você precisa de tempo, antes ou depois de assinar meu nome? Ela tentou chorar, eu não vacilei. Isso não é pessoal, Evelyn, você ainda é família. Não respondi, com gentileza, agora, eu sou a credora. Naquele fim de semana,
Recebi um e-mail em grupo da corretora da Marissa. Ela estava tentando listar a casa minha garantia sem saber que a escritura tinha condições anexadas. A venda caiu em menos de 48 horas. E então veio o golpe final. Lohane me convidou para um jantar de família. Disse que era para esclarecer as coisas. Respondi: claro, levo a sobremesa. Mas o que eu realmente estava levando era a propriedade, e um tabelião esperando do lado de fora, dentro de um carro estacionado. Pronto para as assinaturas que realmente importavam. A sala de jantar cheirava a frango com alecrim. Em um ato de desespero, Lohane tinha posto a mesa com a porcelana boa. As taças de vinho estavam polidas. As velas tremeluziam como se fosse dia de ação de graças, mas a energia da casa estava desligada. Meu pai mal me olhou. O sorriso da Marissa estava tenso demais. Os olhos indo e vindo entre mim e o telefone. A única coisa mais alta que o som dos garfos raspando os pratos era o silêncio entre as frases. Esperei até que os pratos fossem retirados da mesa. Então, tirei da bolsa um envelope fino de papel pardo e o coloquei com cuidado entre os saleiros e os pimenteiros. O que é isso? Perguntou Lohane, com uma casualidade forçada demais. Documentos atualizados, respondi. Da casa. Marissa não tocou no envelope. Seus dedos se fecharam com força ao redor da taça de vinho, como se fosse um bote salva-vidas. Meu pai abriu o envelope e leu a primeira página. Seus lábios se moviam em silêncio enquanto lia. A voz de Lohane caiu uma oitava. O que é isso, Evelyn? Documentos de compra, falei. Eu possuo a dívida, o que significa que eu possuo o empréstimo. E isso significa que vocês têm 30 dias para desocupar, ou quitar tudo. Marissa soltou uma risada alta, nervosa, trêmula. Você não faria isso. Você não pode fazer isso. Olhei direto nos olhos dela. Eu já fiz. Ela empurrou a cadeira para trás com violência. Isso é uma traição. Não pisquei. Não foi isso que você assinou, ela gritou. Foi exatamente isso, respondi calmamente. Eu só assinei melhor. Eles começaram a protestar. Meu pai murmurou algo sobre família. Lohane sussurrou que eu estava sendo cruel. Continuei sentada, inabalável. Levantei, empurrei minha cadeira para trás com delicadeza e fui até o balcão. Coloquei uma travessa embrulhada em papel alumínio. Aqui está a torta de pêssego de sobremesa, aquela que você dizia que eu fazia doce demais. Virei-me para sair. Lá fora, o tabelião me esperava em um sedã preto, motor ligado. Pela primeira vez em meses, eu sorri. Estava na metade do caminho até a porta quando Marissa sibilou atrás de mim. Você sempre achou que era melhor do que a gente. Virei-me lentamente. Não, eu só achava que estava ajudando vocês. E estava. Lohane cruzou os braços, as pérolas apertadas contra o pescoço. Somos seus pais. Fizemos o que tínhamos que fazer. Comigo, disse. Não por mim. Voltei até o aparador. Peguei a pasta que eles nem sequer haviam tocado. Deixa eu simplificar. Vocês têm 3 opções. Quitar a hipoteca integralmente com a minha LLC. Desocupar a casa em 30 dias. Contestar judicialmente, o que, aviso desde já, não vai funcionar. Eu tenho os registros do tabelião, as sobreposições de assinatura falsa, as gravações das ligações. Meu pai tentou dizer algo, mas levantei a mão. Isso não é um debate, é uma transação. Marissa se lançou em direção à pasta, como se pudesse desfazer os papéis com as próprias mãos. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho uma carreira. Pessoas me seguem. Então diga a verdade, falei. Conta pra elas como você roubou o nome da sua irmã para bancar seu estilo de vida curado à mão. Silêncio, daquele tipo que quase zune. Peguei um novo documento na bolsa e o coloquei sobre a mesa. Opção 4, disse. Assine esta transferência voluntária e eu permito que você alugue a suíte de hóspedes pelo preço de mercado, sem verificação de crédito, sem fiador. Marissa olhou para o papel como se ele pudesse mordê-la. As mãos de Lohane tremiam. Foi meu pai quem finalmente perguntou. Por que você está fazendo isso? Encontrei o olhar dele. Porque vocês todos contaram com o fato de que eu não faria. Confiaram no meu silêncio, no meu senso de dever, no fato de que eu preferia proteger o nome da família a me proteger. Inclinei-me para frente, com firmeza. Vocês usaram meu nome como se fosse descartável. Agora, é o único nome na escritura. O tabelião bateu a porta uma vez. Fui até lá. Abri. Assenti. E ele entrou, maleta na mão.
Lohane parecia enjoada. Marissa saiu correndo pelo corredor, murmurando palavrões. Meu pai apenas se sentou devagar, como se a gravidade estivesse mais forte. O tabelião abriu os documentos. Quem assina primeiro? Ele perguntou. Olhei em volta. Ninguém se moveu. Guardei os papéis de volta no envelope e entreguei a ele. Eles vão te ligar quando estiverem prontos, eu disse. Mas eles não vão, ainda não. E então saí, meus saltos ecoando no assoalho de madeira como um martelo. Na manhã seguinte, enviei um único e-mail. Assunto: arquivamento final, Granite ao LLC. Anexos: cópias digitais do pedido de execução hipotecária, comprovante de transferência de propriedade, áudios e declarações autenticadas. 24 horas depois, Henry me encaminhou uma mensagem do cartório do condado, confirmando que a propriedade com garantia foi transferida integralmente para o meu nome, sem brechas, sem apelações, sem mais fingimentos. Mais tarde naquela semana, recebi uma ligação de um jornalista local. Senhorita Hartley, estamos fazendo uma matéria sobre fraudes em registros imobiliários. Seu caso está sendo citado em um seminário de treinamento. Recusei a entrevista. Isso não era uma batalha pública. Foi um ataque cirúrgico. Justiça do tipo que não precisa de aplausos. Marissa, enquanto isso, postou uma história vaga no Instagram sobre ter sido traída por alguém que nunca entendeu o que era legado. Não marcou ninguém, mas a mensagem era clara e irrelevante. Eu não respondi, não discuti, só guardei tudo, PDFs, memorandos de voz, gravações de tela, tudo numa pasta protegida por senha, chamada simplesmente de seguro. Quando Lohane tentou me culpar por e-mail, respondi com uma única frase. Você me ensinou a ficar em silêncio, eu só aprendi a tornar isso permanente. A verdade? Eu não os destruí, eu apenas os deixei se autodestruir, guiados por um rastro de papel que eles mesmos assinaram. 3 semanas depois, a casa estava vazia. Eles não contestaram o despejo, não responderam ao aviso final, apenas desapareceram. Marissa se mudou para um aluguel em 2 cidades. Lohane ficou em silêncio, papai nunca ligou, e eu não fui atrás de nenhum deles. Em vez disso, liguei para Henry com novas instruções, estávamos renomeando o fundo. A Granite ao LLC agora operaria sob um novo nome legal, Fundação Lena Hartley, em homenagem à minha avó, aquela que minha mãe apagou das fotos de família, aquela que me ensinou a equilibrar um talão de cheques e esconder dinheiro de emergência no sutiã, aquela de quem eles nunca falavam, porque ela se recusava a obedecer. Agora, cada centavo do aluguel daquela casa iria para um fundo de bolsas de estudo para mulheres de primeira geração na área de finanças. Evelyn Hartley, a confiável, a irmã sem graça, a mulher que eles achavam que nunca reagiria, tinha acabado de transformar a traição deles em um legado com benefício fiscal. Não vingança, não rancor. Realocação. Eles usaram minha assinatura como se ela não valesse nada. Eu transformei esse nada em patrimônio líquido e capital. E quando tranquei a porta da frente da casa pela última vez, não me senti vitoriosa. Me senti equilibrada, como um livro razão fechado, sem dívidas. Não organizei nenhuma celebração, não houve champanhe, nenhuma postagem dramática, nenhuma revelação. Apenas me mudei para uma casa menor, num bairro tranquilo, sem luxo, só minha. Plantei manjericão no parapeito da janela. Comecei a fazer caminhadas longas antes do jantar. Lia contratos por diversão. Dormi a noite toda. Um dia, enquanto organizava caixas antigas, encontrei um cartão de aniversário de 5 anos atrás. Sem assinatura, sem mensagem, apenas uma frase genérica da Hallmark sobre ter orgulho de quem você se tornou. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era apropriado. Era assim que eles sempre funcionaram. Amor superficial, sabotagem silenciosa. Mas eu já não estava com raiva. Já tinha superado a versão de mim mesma que buscava a aprovação deles. A mulher forte não era a que gritava, nem chorava, nem implorava para ser ouvida. Ela lia as letras miúdas, ela conhecia os termos. E quando chegou a hora, ela assinou o próprio nome. E foi embora. Eu não tinha me tornado cruel, eu tinha me tornado precisa. E a cada passo silencioso para frente, deixei para trás os papéis velhos. A filha perfeita, a consertadora financeira, o amortecedor emocional. Eles sempre diziam que eu era quieta demais, séria demais. Acontece que o silêncio era a minha arma mais afiada. Por quê?
Quando finalmente falei, foi com ação. E não havia nenhum pedido de desculpas nisso. A grama estava alta. Eu fiquei parada na beira do quintal, aquele que antes chamavam de casa da Marissa. Agora, a escritura dizia o contrário. Segurava uma pequena roda de medição na mão, caminhando devagar pelo perímetro. Cada clique do contador marcava a distância. Mas, para mim, marcava outra coisa: limites. Do tipo que nunca me deram. Do tipo que eu mesma precisei desenhar. Na cerca dos fundos, parei. Olhei para o campo atrás da casa. Quieto. Aberto. Intocado. Um símbolo de tudo que eu havia recuperado. Não, eu não botei fogo na casa. Não joguei ninguém na rua. Eu dei opções. Estabeleci termos. Segui as regras. Mesmo quando eles nunca seguiram. Porque o poder não está no caos. Está no controle. Eles colocaram meu nome em algo sem me pedir. Então, eu também não pedi nada. E tirei tudo de volta. No fim, não era sobre dinheiro. Nem sobre a casa. Era sobre, finalmente, me escolher. Sem desculpas. Sem barulho. Sem precisar que eles entendessem. Me virei em direção à rua. Chaves na mão. A luz do sol cortando baixo sobre o gramado. Naquele silêncio, eu ouvi, não arrependimento. Não perdão. Apenas o som da paz. Eles construíram aquela casa com assinaturas roubadas. Eu a recuperei com silêncio. E tracei a linha da propriedade com o meu próprio nome.